Olá, boa noite a todos. Hoje eu sou Geneviève, do Centro Quebec, e hoje eu vou falar com a Cibele, que está agora de férias no Brasil. Ela volta sexta-feira para o Quebec e ela vai conversar com a gente. Espero que vai dar tudo certo, que a gente está tendo uns problemas de conexão. Então vamos ver se vai dar certo. Vou convidar ela. Vamos ver. Convidei ela. Voltou? Ué, cadê eu? Oi! Deixa eu ver. Agora eu fiz ao vivo mesmo, não fiz a prática para ver se vai ficar melhor. Já Ah, estamos tá. ao vivo. Cortou naquela hora, travou, não sei se fui eu que travou, ou você, vamos tentando e vamos ver, de repente ao vivo fica melhor. Então, olha, agradeço muito você estar aqui com a gente hoje. É muito importante ter relatos, depoimentos, comentários, sugestões, conselhos de quem já está no Quebec. Acho que é a maior riqueza que a gente pode dar para qualquer pessoa que está aqui, ou está lá, ou está pensando em ir, não sabe. Então, na verdade, eu vou seguindo você. O que é que você me conta a tua história? O que que te levou a pensar em ir para o Quebec? Como que foi? Como que você se preparou? Quando você chegou lá, você falou que teve dificuldade de adaptação, né? Então, pode passar mais tempo sobre o que você quer falar, mas falar um pouquinho de tudo para as pessoas saberem um pouco do teu histórico também, né? Uhum. E qualquer coisa você pode me perguntando também, acho que fica mais fácil, né? De repente, se Sim, você for sim. perguntando, a gente vai conseguindo, ou se o pessoal que está assistindo também tiver alguma pergunta, e quiser ir Sim, escrevendo, a eles podem gente. fazer. Ainda estou atrapalhada para ver no celular as perguntas. Eu vou tentar colocar o Instagram aqui também no computador, mas pode começar. Tá. Então, na verdade, essa nossa ida para o Canadá, né, nunca foi um projeto, acabou virando projeto meu, né? Mas no início era um sonho do Michael, ele foi teu aluno há muito tempo atrás, né? Já é uma coisa antiga isso dele, de ir para o Canadá. E então foi algo que ele vendeu a. Eu sempre falo que ele vendeu o sonho, né? Aham. E assim, eu até hoje, a parte do inverno, eu falo para as minhas amigas, eu até hoje tenho dificuldade de adaptação. Para mim, o inverno é o meu calcanhar de Aquiles no Canadá, né? É uma coisa que eu sei que existe a bota certa, a roupa certa, o jeito de usar as coisas certo, mas não é uma coisa que eu super curto. Eu vivo no inverno, não é aquela. Eu evito. Eu não faço programas outdoor. Agora, se alguém me Sim. convidar para ir comer uma raclette, eu vou na casa de qualquer um comer uma raclette, mesmo no inverno. Eu saio de Sim. casa, só que eu saio mais para em coisas pontuais. Se eu tenho um compromisso, eu não deixo de sair. E eu invento compromissos também, mas desde que seja indoor, né? Dentro. Mas olha, não se sinta mal por isso, porque eu sou quebequense, eu não curto o inverno também não. Não é só estrangeiro, é difícil. Eu acho que quem gosta muito de fazer esporte, atividade fora, né, que a gente chama outdoor, que é exercício fora de casa, aí curto muito mais. Né? Minha filha, que a gente está um ano e meio de volta no Brasil agora, por um certo tempo, e ela tá falando, né? Ai, que saudade da neve, queria andar na neve, fazer esqui, fazer raquete, ou fazer um boneco de neve, né? Ou uma batalha de bola de neve. Mas quando antigamente eu fazia mais esporte, agora eu não faço mais, depois de ter minha filha, tudo. Então, eu acho mais longo o inverno sinceramente, eu gostava mais do inverno antes de morar 13 anos no Brasil. Né? Depois que eu voltei, foi mais difícil, porque é, a neve, o gelo, meu marido ele não se incomodava com
o inverno lá, a neve, mas é o gelo que ele não gostava, né? De andar no gelo, ter medo de cair o carro, dirigir, tudo isso. Então, não se sinta mal por isso. Tem muitos canadenses que não gostam também, né? Essa parte do gelo, né, ou do dirigir na neve, eu sempre fui uma mulher que gosta de dirigir, não tenho medo, pego estrada, já dirigi aqui no Brasil todo tipo de situação possível, né? Pego estrada à noite, nunca tive medo. No Canadá eu já me deparei com medo de estrada. Já peguei, já peguei muita estrada com neve aí, né? Mas não é uma coisa que eu gosto. Contando um pouquinho assim da nossa história, algumas pessoas sabem, a gente Só acabou. para dizer uma coisa sobre a estrada, porque a estrada no Canadá é muito boa, ela não dá medo a estrada, é só quando tem neve e gelo que dá medo, porque senão você anda rápido, ela não é perigosa que nem aqui, né? Isso é muito. A gente teve um período, eu me mudei para o Canadá por Ville-Québec, Uhum. cheguei em Ville-Québec em maio, e eu falo para todo mundo isso, né? Foi meu primeiro contato com frio, foi meu primeiro trauma, porque eu tô indo em maio, então maio é primavera. Ah, então legal, né? A gente foi para um Airbnb e depois íamos para o nosso apartamento, ia trocar de Airbnb dali uma semana. Então eu fiz a bagagem de mão com roupas para a gente passar a primeira semana e um amigo nosso ia ficar com a nossa bagagem, as 4 malas, né? A famosa duas para cada um. E toda a minha roupa de inverno, inverno brasileiro, porque eu não, já que eu ia chegar na primavera, eu não precisava de roupa canadense ainda, estava nas bagagens despachadas, na bagagem pesada. E como eu cheguei maio já é primavera há um mês e meio, né? Então já vou chegar no calor, né? Uma boa brasileira acredita que a primavera é calor. E eu cheguei 5 graus. Então, É ali 5 já graus, é calor. Depois do inverno já é calor. Não é então menos 30. essa sensação térmica muda muito depois de 2, 3 invernos, 5 graus já é calor, realmente. Mas quem tinha saído do verão brasileiro, chegar lá e pegar 5 graus sem roupa, né? Eu tinha um tênisinho que meu pé congelava, porque aqui em Curitiba faz 5 graus. Mas o nosso inverno, você conhece bem Curitiba, né? A gente está na mesma cidade. O nosso inverno, ele é. Nosso de Curitiba? 5 graus é tipo. Nossa, essa semana vai estar frio, vai fazer 5 graus. E aí você chegar lá, tá todo mundo achando que tá de boa e você tá nos 5 graus. Foi um primeiro choque negativo com o clima para mim. É, É diferente também, porque aqui 5 graus é por causa do ar, do vento, o ar é frio. Mas não tem frio que sai do solo subindo. Enquanto lá tem muito. Então, na primavera ainda, por isso que eu gosto de jardinar, a gente não. oi, oi, agora me ouve? Cortou. Sim, sim, cortou aonde? Você estava falando da questão de plantar durante a primavera. Então, isso, não dá para plantar muita coisa em maio, até final de junho, na verdade, porque o solo está frio. Então, sai muito mais frio do solo, que armazenou o frio durante o inverno. Então, com tênis, fica muito frio, porque não tem isolação. Mas não se pensa nisso, porque aqui em Curitiba, mesmo com frio, às vezes você anda de tênis. Né? Se você vai andar fora, não vai ficar parada assim fora, daí dá. Estranha muito, né? Então, o sol não É, esquenta tanto. Né? Aqui em Curitiba, você não pode colocar roupa segunda pele muito quente por baixo, porque meio-dia, se o sol sai, você vai suar. Tem que estar uma roupa meio termo, né?
É Isso bem diferente. da segunda pele foi algo que demorou um pouquinho para aprender a usar também, facilita. Uhum. Só que eu não tive grandes oportunidades de sofrer o inverno depois, no inverno mesmo. Uma que teve pandemia, né? Eu falo que eu tenho 3 anos de Canadá e 2 anos e meio de pandemia, então é uma coisa meio que fica, né, tá injusta aí a conta. Sim, Mas sim. logo depois que a gente chegou em maio, né, no Quebec, e a gente Então, se vocês mudaram mudou em para. maio de 2020 ou 2019? Não, 2019. 19. Tá. E aí, quando foi em novembro do mesmo ano, a gente se mudou para Montreal. Mas o Michael foi em novembro e eu só fui no Natal. Tá. Então, teve esse período tumultuado aí. E nessa fase foram 6 semanas que a gente ficou, ele ficou lá em Montreal, eu ia todo final de semana para Montreal. Então, eu trabalhava em Quebec. Agora, eu não sei se parou para mim ou para você. Oi. Voltou. Tá. Aí, nessas 6 semanas que eu fiquei indo e vindo, né? Eu trabalhava de segunda a quinta e sexta-feira eu viajava para Montreal para começar a organizar a vida, procurar apartamento, tudo isso. Então eu peguei de tudo na estrada. Começou o inverno comigo na estrada, né? Eu Uhum. tinha então eu peguei neve, peguei muito vento e a estrada realmente é uma estrada muito boa. É. Reta, Tanto né? Reta, chata. é um negócio assim, é uma maravilha. Foi a primeira vez que foi aquela cena de filme. O policial saiu de trás da placa, mandou eu reduzir e me deu uma multa. Funciona a multa no Canadá, sabe? Se a gente pega uma velocidade assim, e ele olhou para mim e falou assim, a senhora sabe a quanto tá? Eu, não, né? Tipo, se eu estivesse olhando ali, eu tinha dado uma segurada, mas eu estava acho que a uns 140. E é Ah, muito fácil, o carro é. anda. E a estrada é muito boa, então você vai embora, né? É perigoso. Sim, Mas eu aprendi a regular ali um limitador no carro mesmo, para ele não deixar você passar da velocidade. sim, sim. Não passa mesmo, né? E das estradas, realmente, a gente tem amigos que vão a Toronto num pé só, né? Tipo, pega e vai, pega 6, 7 horas de estrada de boa, é tranquilo. Você faz. Sim. As estradas são muito gostosas de dirigir, então é só E a faz, neve faz que é. uns 110, 120 quilômetros por hora, né? Anda bastante. Sim, Hum. isso é uma coisa boa, assim. É, Deixa eu ver. Daí, concluindo ali do inverno, né? Eu nunca tive a realidade de sair para trabalhar no inverno usando o transporte público. Porque quando eu morei em Ville-Québec, o lugar que eu trabalhava era condição para vaga ter carro, porque era um lugar de difícil acesso de ônibus. Uhum. Era em Beauport, mas era uma região muito afastada. Eu trabalhei num residência de idosos Uhum. e eu trabalhava na cozinha, né? Eu era cozinheira lá. Então, tinha que chegar muito cedo, para o horário que chegava, 6 e pouquinho, não tem ônibus ainda, vindo do centro, e era muita baldeação, porque era realmente perto das chácaras ali. Na época Sim. de plantação é lindo, mas era difícil acesso. Então, quando trabalhei no inverno em Quebec, eu ia de carro. Então, era muito tranquilo. Eu chegava, descia do carro, corria para dentro e, na hora de ir embora, os meus colegas. Na hora de. Ah, não voltou? Oi, voltou? Aí, tá. Daí os meus colegas de trabalho ficavam com dó da brasileira no inverno e tiravam a neve do meu carro, né? Então eu não precisava nem peletar o carro na hora de ir embora. Que Porque, gentileza! sim, porque eles não queriam que a brasileira se traumatizasse, né? Então eu tinha essa ajuda. E depois em Montreal, eu acabei trabalhando
numa Garderie no mesmo condomínio, eu moro na Vila Olímpica. Garderie é uma creche, para quem não sabe, né? Desculpa. E aí então eu moro ali na Vila Olímpica e tem uma creche, uma Garderie dentro do condomínio. Então eu só pegava o elevador para ir trabalhar. E depois veio Opa! pandemia, eu trabalhei home office também. No período que eu trabalhei no SWOT, eu trabalhava de casa. Então eu não tive. Gente, eu não sei se é minha conexão ou a conexão dela, mas está um pouco difícil hoje. Aqui normalmente está bem boa a conexão. Oi, Michael, tudo bem? Muito legal. Acho que ela não vai voltar. Deixa eu ver se eu tenho que convidar de novo. Voltei? Voltou. Aí, voltei. Mas acho que voltei. Tava cortando agora, acho que voltou melhor. Bom, vamos lá, convidar de novo. Gente, eu peço desculpa, essa está cortando muito, né? Eu Oi. estou cortando? Ou Agora, você que está cortando? oi. Tá cortando. Para mim, aqui a minha conexão. A minha conexão não parece que está cortando, mas outra vez fazia isso e as pessoas diziam que estava cortando. Então não sei se sou eu, se é você, ou às vezes é no meio do caminho, né? Não dá para saber. Voltei bem. Voltou, melhor, agora está melhor. Tá, vamos ver se agora a gente continua, se consegue. É. Então, e daí essa é a minha história com a neve, né? A neve é a parte que eu não gosto do Canadá, então acho que a gente pode falar da parte boa. Mas tem mais coisas, porque você falou que você tinha tido dificuldade de adaptação. Fora o frio, a neve, essas coisas, tem outra coisa que foi difícil? Não, eu acho que daí a adaptação normal, a questão da língua é uma coisa que eu lembro que batia-se muito nessa tecla na escola, né? Aprendam o francês ao máximo aqui. E isso é um conselho que eu ouvia dos professores e que eu falo muito. Quanto mais idioma a gente vai, seja o inglês, no caso de Montreal, que o inglês ajuda bastante, ou o próprio francês, o melhor que puder e o máximo que a gente puder aqui. Porque lá é a primeira barreira, não adianta. Mesmo pessoas que estudam, eu acompanho assim, mesmo pessoas que estudam francês 3, 4 anos, os próprios francófonos, né? Quando eu trabalhei no SWOT, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas da África ou de outros países francófonos.
eles também têm dificuldade no Quebec, Se bem, você quer tentar porque cortar o do francês da vídeo? França. Desculpa, você quer tentar cortar do vídeo para ver se vai ficar melhor? Porque tá cortando o som também. A imagem não tá mais boa. Vou tentar falar para E ver. agora? Agora tá melhor. Tá, então vamos ver se assim funciona. Desculpa. Então, tá me ouvindo? Sim, super bem, super bem. Então, o Michael estudou no Centro Quebec comigo. Você chegou a estudar no Centro Quebec depois de que eu fui embora ou você estudou em outro lugar? Eu mesma ou... Sim, você aprendeu francês onde? Porque comigo você não chegou a aprender, né? Gente, eu vou cortar minha câmera um pouco para ver se ajuda. Pelo menos a gente consegue se falar. Não sei se vai mudar alguma coisa. Acho que saiu. Consegui. Oi, Voltou? tá bom agora? Eu tiro meu vídeo um pouquinho para ver se ajuda também. Tá, eu tô sem vídeo. Vocês estão me ouvindo bem? Às vezes tá bom, às vezes tá cortando. A gente Ai, tá sem sorte hoje. pois é, e aqui a internet aqui parece estar estável. Eu até tô com o computador aqui do lado, eu vi outro site, está entrando bem rápido. Mas é que também não sei por que que fez isso. Agora tá. Bom, Agora tá bom. é, Então eu perguntei, porque o Michael ele estudou no Centro Quebec comigo, né? Eu lembro. Você uhum. estudou francês aonde? Eu estudei no Centro Quebec aqui, eu fiz mais ou menos um ano e meio, que eu Ah, tá, acho que é legal. muito pouco para imigrar, muito Muito pouco pouco. mesmo. E depois, lá no Quebec, eu fiz 3 semanas de um intensivo. Eu ganhei, na época do SWOT, eu ganhei um intensivo de 3 semanas na BLI, que foi muito bom. Deu uma boa destravada, assim, né? Mas eu não pude fazer a francização, eu tive vários problemas ali nessa nossa questão de ter que mudar de cidade. Aí complica, né? Gente, a gente está com problema de conexão hoje. Não sabemos da parte de quem, porque cada uma a gente está com a internet bem boa em casa, mas não está indo muito bem. Então eu acho que talvez eu vou refazer depois que ela estiver no Canadá, né, para ver se é isso. Oi, voltou. Oi, voltei? Voltou. Tá. Até onde todo mundo ouviu que eu fiquei falando aqui sozinha. Eu vi que você fez o intensivo de 3 semanas, mas você não conseguiu fazer a francização por causa que você mudou de cidade, aí complicou. O que que Na verdade, não, desculpa, não. alguém está perguntando, a nossa está perguntando, o que que faz a francização? A francização, você quer explicar um pouco para eles o que que é? Então, se cortar, daí você assume do ponto que eu parar, tá? Mas a francização é estudar francês pelo próprio governo, né? O Ministério de Imigração fornece esse curso para gente e tem tanto meio período como período integral. Na verdade, para mim, antes um pouco da gente se mudar, quando o Michael perdeu o trabalho dele, eu tive que assumir, ele tinha um permissão de trabalho fechado, então eu tive que assumir as contas da casa. E aí eu fui Sim, trabalhar e não tinha
horário ficou... sobrepôs o horário de trabalho com o horário da francização, por isso eu não pude fazer. Mas eu sempre aconselho para quem vai, mesmo tendo estudado francês aqui, fazer a francização lá, porque além de aprender francês, aprende muito da cultura do Quebec. E isso Da cultura. faz parte da adaptação de uma maneira muito rica. Prepara bem, e eles usam documentos de lá também, né? Então, isso ajuda para te mostrar tal documento, tal número, tal coisa, você vai usar de tal maneira, você vai apresentar em tal Exato. órgão. Então, isso ajuda bastante a você entender como funcionam as coisas. É muito boa a francização, para quem puder. Só que eu acho, pessoalmente, eu acho que não pode contar com ela para aprender rapidamente, pelo fato de não ser só brasileiros na sala. Não sei como que você sentiu isso, se você chegou a fazer há muito tempo, né? Na verdade, eu não fiz francização, nem Ah, um período, mas eu tive esse relato de várias amigas, assim, a francização, depois, quando eu poderia fazer, eu já tinha um nível muito avançado para entrar na francização, eles não me aceitaram. é, acontece também isso. É porque tem gente que fala, ah, eu vou estudar pouco aqui, vou estudar quando chegar lá. Mas lá anda muito devagar, porque você vai ter chinês junto com você na sala, que não sabe o que, que é um feminino e um masculino, do jeito que é usado no português e no francês. Então vai perder muito tempo enquanto os outros entendem uma coisa que você já sacou na hora. Então não avança tão rápido. E o tempo que você fica na francização, vou convidar ela de novo, eu espero que vocês estão me escutando. O tempo que você fica na francização, você está recebendo um dinheirinho do governo, mas não é tanto assim. Você ganha mais se você tiver. Estou explicando que o tempo que a pessoa fica na francização, ela não ganha o dinheiro que ganharia no salário. Então acaba perdendo, né? Tempo, porque anda devagar, e dinheiro, porque você está recebendo um pouco do governo, mas não tanto quanto se já estivesse trabalhando, né? Sim, e é um francês muito mais básico. É o É, francês que a gente aprende no Centro Quebec, que você aprende numa escola de francês, ele é superior. sim, Ali é um francês para você se virar, e a francização é muito rica pelas experiências. E aí, quem sim. não depende financeiramente de fazer dinheiro, é uma opção, uma oportunidade muito interessante. Mas o ideal é, claro, você poder fazer ali só 3, 4 meses de francização para entender a vida no Quebec, mais a título de experiência sociológica, digamos assim, né? Do Sim, que, do que o próprio idioma. O idioma a gente precisa ter uma base. Hoje eu tenho um francês que eu falo que é um francês de rua. Eu falo, não falo muito bem, mas eu escuto muito bem e eu me comunico muito bem. Eu sim. tenho o que o Michael dizia, que você falava que é a fluência, né? Eu me considero fluente em francês porque eu consigo conversar com qualquer pessoa de qualquer nível, sejam pessoas de um nível mais simples ou pessoas, quando eu trabalhei no SWOT, eu trabalhava com diretoria e eu consigo me comunicar. Eu me faço entender e eu acho que o meu maior trunfo assim no francês é a audição, porque eu consigo ouvir muito bem, porque eu tive as duas escolas mais difíceis. Quando eu trabalhei com idosos, é aquele francês mais que a gente fala que é lá de Saguenay, do interior mesmo, né, que é muito mais carregado. E depois eu fui trabalhar com criança, que daí É, é outra, né? Em português já é difícil às vezes entender o que as crianças falam, imagina em francês. Então, de ouvido eu sou muito boa. Aí, para falar, me faço entender. E a gramática é um terror, né? O meu francês escrito, aí, claro, existe esqueci o aplicativo que eu uso lá, tipo Antidote em francês, mas em inglês, mas esqueci o equivalente em francês. Que quando eu trabalhava no SWOT, eu tinha que redigir e-mails, carta convite, tudo muito formal, com toda aquela pompa do francês,
mas de uma maneira... Eu conseguia desempenhar esse papel, porque aí você escreve em casa, tranquilo, põe o corretor ali, estava tudo certo, né? O Outlook não mandava nada sem corrigir. Mas se eu tiver que mandar... Eu sofri um pouco ali, eu patinei na época da creche, que eu tinha que escrever mensagem de texto para os pais. Aí não Uhum. tem corretor, né? Então, foi onde eu comecei a me esforçar um pouco mais. Então, Uhum. eu sempre falo, o estudo do francês, ele é contínuo. Eu acho que um imigrante, ele pode dizer que está confortável no idioma depois de 5, 6 anos trabalhando em francês. É uma coisa que... Eu discordo um pouco, eu acho que se sente confortável, mas eu conheci muita gente que falava que o francês deles não era bom depois de 3, 2, 3 anos, mas que na verdade era. Só que eles não sentia satisfeito com o francês deles. Esse negócio da fluência, você falou bem isso, porque eu sempre falo, ser fluente não quer dizer não fazer erro, quer dizer que você consegue se virar, comunicar, não bloquear a comunicação em qualquer situação, você consegue se virar. Vai mimar, vai desenhar, vai traduzir, vai conseguir se virar para a conversa não travar. Né? Isso é a fluência. Tanto faz se você fala errado. Né? É Eu ainda isso. falo errado em português depois de tantos anos, então sempre vai ter erro. Isso para mim, assim, isso eu me sinto, eu falo sentir confortável no sentido de, por exemplo, eu que aqui no Brasil era professora universitária. Então você tem um padrão, você demanda muito do teu padrão de idioma porque você está acostumada a esse padrão, né? Que é mais alto de um professor universitário. Eu conheci pessoas também no Quebec que tinham cargo mais elevado assim, e por isso que eles não se sentiam bem com o francês deles. Não quer dizer que não conseguiu se comunicar, não quer dizer que não era bom, né? Uma amiga minha brasileira, convidar ela de novo, uma amiga minha brasileira tinha a oportunidade de poder começar a trabalhar como psicóloga, porque ela era psicóloga no Brasil, mas demorou um pouco mais porque ela não se sentiu, falando né, que muita gente que tem um cargo mais elevado ou acostumado com um alto padrão de língua, vamos dizer, né? É, mais literário, assim, a maneira de falar demora para se sentir satisfeito, confortável em falar outro idioma, porque se sente falando como se fosse um adolescente, uma criancinha, porque não consegue falar do mesmo jeito que falaria, né? É Essa nesse é uma nível, dificuldade. a questão de, como eu falei, aqui, como eu dei aula em universidade, para mim é algo assim inconcebível hoje, no Quebec, por enquanto. Porque eu tenho um francês que eu consigo me comunicar, eu já fiz palestras, principalmente no período do SWOT, em francês, eu consigo transmitir, eu quebrei essa barreira do falar correto, eu até consigo falar, mas eu acho que para eu assumir uma função de professora, eu tenho que ter uma gramática um pouco mais bonita, né? Uma coisa é você falar, nós Mais vai. Outra elaborado coisa um pouco, né? mas escrever nós vai, aí fica feio. Fica feio. Mas é que a gramática do português já é difícil, do francês é um pouquinho mais difícil ainda. É muito parecida, mas é um pouco mais difícil. Eu sei falar francês, mas eu não sei escrever francês. São dois idiomas. Eu sempre digo, o francês Sim. ele tem o francês falado e o francês escrito. Então eu me viro num deles e o outro ainda estou patinando assim. Mas eu não acho que seja. Ele é uma barreira, mas eu não acho que seja proibitiva. A Não. questão cultural, existe diferença, principalmente entre Quebec e Montreal. Eu senti muito essa diferença, Ah, principalmente é? de abertura ao imigrante. Eu acho que no, Aonde que tem em, mais? Mon- Que tem menos? em Montreal estão mais abertos e preparados ao imigrante de um modo geral, falando da população canadense mesmo. Eu trabalhei com os idosos que já tem naturalmente, né, isso em qualquer lugar do mundo, são mais preconceituosos mesmo. E eu lembro que quando eu falei que ia sair, eu fiquei até eles arrumarem outra pessoa e eu treinar, por isso eu demorei tanto para ir para Montreal também.
Mas aí eles falavam, ah, mas agora vamos, procura uma brasileira, procura um canadense, tem que ser canadense, não pode ser imigrante. Aí eu falei, gente, vocês esquecem que eu sou imigrante, eu não era daqui. E deu certo, então não quer dizer. Mas eles têm isso, assim, sabe, de Sim. esse preconceito. E em Então, vou fazer Montreal uma nós também. parêntese bem rapidinha, que a cidade de Quebec foi a primeira cidade fundada no Quebec, né? Colonizada, vamos dizer, pelos franceses. Então, tudo bem que os franceses que saíram da França para ir para o Quebec já eram mais abertos, mais corajosos, menos tradicionais, vamos dizer, né? Para tentar essa aventura e ser aberto. Mas aqueles que chegaram lá e não saíram de lá eram menos abertos que aqueles que saíram para ir em outro lugar. E virou um negócio do orgulho, né? Somos. Porque você escuta, eu já escutei. Eu tenho a metade dos meus parentes são da cidade de Quebec, a outra metade é de perto de Montreal. Então, meus parentes da cidade de Quebec e outras pessoas de lá já ouvi falar, não, porque o quebecois de verdade é de Quebec. Né? Você ouve muito falar isso. Então, vamos dizer, o patriotismo, assim, né, é muito forte em Quebec e eles se acham mais puro, melhor do que os outros, vamos dizer. Então, tem um pouco disso, né? O quebequense de Quebec é mais a raça pura, né, dentro do Canadá. E eu sempre falo, eu não moro no Canadá, eu moro em Quebec. São duas coisas muito diferentes, né? A gente, quando as pessoas daqui me perguntam pelo SWOT, depois nos próprios grupos que eu tô, eu acabo estando muito engajada com pessoas interessadas em imigrar. E eu sempre falo, é importante você ter a consciência de que você não está indo para o Canadá, você está indo para o Quebec. São duas culturas. Não existe melhor ou pior, mas Não. são culturas diferentes. Isso é muito forte, né, para eles, em vários aspectos. E eu acho que o mais forte é a língua, infelizmente. É, a tal da Lei 101 ali, eu acho que em alguns pontos ela está na contramão da globalização do mundo, né? Explicando para quem não sabe, a Lei 101 o Quebec tem uma polícia do francês. Então, as empresas são obrigadas. Quando eu trabalhei no SWOT, que está ligado diretamente ao MIFI, é um organismo que trabalha com imigrantes, né? Que ajuda imigrantes, mas que recebe verbas do MIFI. E a gente presta contas para o MIFI. A gente não podia redigir um e-mail convidar para uma live, mesmo que eu fosse fazer a live em português para falar para brasileiros, eu tinha que fazer a divulgação dessa live em francês, porque eu ia expor isso nas redes sociais e então é muito sério e é algo que eu acho que vai na contramão do mundo, porque o inglês é o idioma universal. Não estou falando nem em pôr em português, eu estou falando em fazer alguma menção de publicidade em inglês. E isso aqui no Brasil a gente começa a usar o inglês como um idioma mais universal e tem a dificuldade, né, financeira e de desenvolvimento mesmo do país, são poucos que têm acesso ao inglês, e quem tem acesso usa desse acesso. E no Canadá, no Quebec, é o contrário. É proibir e não vamos ter acesso, né? E tentar esconder isso. E os adolescentes vêm com uma força gigantesca no inglês. As Sim. crianças, os adolescentes, eles brincam em inglês. Eles assistem, eles consomem o inglês. Sim. Então, isso que Mas aí eu acho menos em Quebec, né? Na cidade de Quebec é menos. menos. Ainda tem muita gente na cidade de Quebec que só fala francês, só entende francês. Acho que é a única cidade que é tão forte assim, tão francofona. Eu diria Sim, ainda 80%, se não 70% no mínimo, assim, é bastante. sim, é muito forte. E já em Montreal, eu me surpreendi muito, mas eu conheci algumas pessoas que vivem 100% em inglês e que não têm noção de francês. Tem. E aí, às vezes, tem brasileiros que perguntam, né? Mas eu consigo migrar só com inglês? Consegue, mas na minha opinião, você não vive a cidade, não vive o país 100%. Se o teu objetivo é imigrar em inglês, vai para Toronto, vai para outro canto, porque você não aproveita 100%, né? Mas eu conheço, assim,
quebequenses que nasceram em Quebec e falam só inglês, porque o pai é anglófono, tem essa situação, né? Mas não é o Ou às vezes é um principal. imigrante, tipo um imigrante que vem da China, que já sabe falar inglês. Ele vai ter que aprender francês também. Então ele vai se virar em inglês. É difícil aprender francês para quem fala chinês, aprender o inglês. Não, não ajuda muito, né? Ajuda um pouco, não muito. Eu em Montreal, eu já fui num bairro anglófono, que fala mais inglês, no cinema, e a pessoa que me atendeu para comprar o ingresso só falava inglês comigo. Eu falo inglês, mas eu sou quebequense, então não gosto quando fala só inglês comigo, né? Então ele falou inglês, aí eu respondi em francês. Ele entendia. Aí ele respondia em inglês, eu respondia em francês. Aí ficou assim, né? Tudo que a gente tinha que conversar. Aí no final ele diz mais alguma coisa? Eu falei, dá para aprender francês também morando no Quebec, né? Tive que falar. Na boa, sem ser agressivo, nada, brincando, mas tipo, dá assim, uma beliscada no coração, assim, não gostei, sabe? Mas eu venho É, de Sherbrooke, eu venho de uma cidade que é 50-50 bilíngue. Tanto que eu não falo Sherbrooke, o povo de lá fala Sherbrooke, porque na verdade foi mais inglês no início. Então todo mundo, quase todo mundo lá fala inglês e francês. É até feio, a gente fala uma frase trocando francês, inglês, francês, na mesma frase às vezes, né? Então é meio feio. eu, o que aconteceu comigo é que me bloqueou o inglês quando eu fui para lá. Eu comecei a falar o francês e eu tinha um nível de inglês, eu já aprendi inglês há muito tempo, na época que eu fiz mestrado aqui, eu usei o inglês no mestrado, já viajei tendo que falar só inglês e me comunicava, e chegou no Canadá, eu travei, eu não sabia falar good morning, né? Deu aquela tonha. E aconteceu em Montreal, quando a gente se mudou, várias situações onde a pessoa falava inglês comigo, eu entendo tudo e respondo em francês. E isso aconteceram muitas vezes, até com pais na garderie, na creche, que eu pedia desculpa. Eu falava, olha, desculpa, eu travei, eu não consigo falar inglês, mas por favor, fale inglês. Tipo, eu ensaiava a frase em inglês, e daí eu falava, eu entendo tudo que você falar, mas eu vou ter que responder em francês. Era bizarro, é uma coisa assim que Mas as agora eu pessoas estão cheguei. acostumadas com isso acontece naturalmente. Sim, é uma coisa que é normal, né? Assim, em Montreal é normal. É, Em outras Montreal. cidades já acredito que seja um pouco diferente, né? Quebec é muito difícil você usar você usa o Muito inglês em difícil. Quebec na área turística ali, né? Não tem outra função. Para isso não. Eu morei no vilarejo, tem bastante vilarejo no Canadá, né? Então, eu morei num vilarejo coladinho na cidade de Sherbrooke. Né? Sherbrooke, na verdade, é a quarta maior cidade do Quebec. Mas hoje em dia acho que é 190 mil, está chegando perto de 200 mil habitantes. Então é pequeno se você compara com uma cidade do Brasil. E o vilarejo bem do ladinho, assim, bem coladinho, e lá é muito anglófono, lá é 50-50. É o único lugar que eu vi que você chega no mercado e eles falam bonjour, hi. Os dois automaticamente, porque não sabem se a pessoa vai falar francês ou inglês, mas eles não falam hi, bonjour. Eles falam bonjour, hi. O francês É, primeiro. Montreal é hi, bonjour. É, isso aí. Mas, assim, talvez isso tenha feito para mim, até sei de várias pessoas da escola e muita gente que vai para Montreal e faz o movimento de ir para Montreal, não se adapta e se adapta em Quebec, em Sim. Ville-Quebec, né? E para mim foi o contrário. Eu acho É, muito mais fácil viver em Montreal e talvez por esse bilinguismo isso me favorece muito estar em Montreal. E justamente essa mistura, né? Montreal, você anda na rua, você no metrô, no shopping, você ouve no mínimo 4 a 5 idiomas à sua volta, porque só fala francês, você só usa o francês quando você vai, o francês é a língua universal. Todo mundo, ou
pelo menos espera-se que todo mundo vá falar o francês. Mas as famílias árabes falam lá. Eu moro do lado do Parque Maisonneuve, que é o maior parque ali de Montreal, né? Tem muita família. Então, a gente andando no parque, a gente vê os africanos, e aí eles estão falando o idioma deles, os árabes falando árabe, os chineses falando chinês, cada um, os brasileiros gritando português. Né? A gente, quando faz festa ali de brasileiro, é a festa mesmo, sempre tem samba, alguém leva a caixa de som, é aquela bagunça, a gente vê de longe que é brasileiro. E isso é uma coisa que só vem em Montreal, essa multiculturalidade, né? É uma coisa que me Sim. encanta na cidade. É algo que hoje eu falo que voltar para Quebec eu não volto, por dois motivos. Um que não tem tudo isso que tem em Montreal, e outra é o frio, que Quebec ela é mais fria. Eu É mais acompanhei nessa, frio. faz mais frio, dá uma diferença aí de uns Tem 5 mais graus. neve, tem muito mais neve em Quebec. Tem mais neve, começa a nevar primeiro, para de nevar depois, Sim. demora mais para descongelar, né? As montanhas de neve são muito maiores. Então, eu e meu marido, a gente descobriu um mapa que tem as cores das correntes de ar. E aí, em Montreal, pega a mesma corrente de ar que vem ali em Toronto, mais ou menos, e ela sobe só beirando o rio e para em Montreal. E aí as outras são outra cor. Aí um dia eu falei para ele, eu falei, ó, você pode mudar para qualquer cidade que tenha nessa cor aqui e dessa cor para baixo. Se for dessa cor para cima, eu não vou. Porque Eu se vou achar tem. esse mapa muito legal. Depois eu vou pedir para o Michael passar ali, porque foi muito legal descobrir aquilo. Para mim é o balizador, assim, tem pessoas que, quando eu vou me mudar, eu procuro o que você procura numa cidade. Para mim é o clima, ela tem que estar até o verde naquele mapa. Se passar do verde, esquece, né? Porque é o meu calcanhar de Aquiles ali. Sim. Mas eu sempre falo, principalmente falando para quem quer emigrar para o Canadá, uma coisa que ajuda muito, a gente sim tem que fazer planos, tem que sonhar, mas tem que ter pé no chão e tem que saber que o Canadá é um país de primeiro mundo, mas que existem problemas que também acontecem no país de primeiro mundo. Eu vejo Sim, não muitas tem. pessoas muito frustradas, e eu lidei, e eu gosto muito de trabalhar com ajudar pessoas, e eu lidei com frustração de muito imigrante que pintou um Canadá da Disney. E acho que nem se a Disney fizesse um filme do Canadá ia ser tão perfeito como o que a gente fica imaginando. Então, assim, pensar que você está indo para um lugar que é feito por pessoas. Eu sempre digo que tudo que estraga são as pessoas, né? A mesma coisa se você falar de religião, não existe a religião perfeita, porque Deus está acima de todas elas, mas o homem estraga a religião, qualquer que seja. E a mesma coisa acontece no Canadá. Ele é um país, Sim. além de governado por pessoas, ele é feito por pessoas, ele é vivido por pessoas. Então, vão existir problemas na área de saúde, vão existir problemas na área de educação, que a gente sempre pensa que, como a gente está num país que é carente disso, você acha que se você for para o Canadá, lá você não vai ter problema com isso. É como Não, vai qualquer ter. outro país, tem os seus problemas. Eu tive um bebê agora, né? Eu tenho um bebezinho de 6 meses, por isso que eu tô 2 meses de férias no Brasil, porque eu tô de licença maternidade, que é uma coisa muito boa, né? A gente tem uma licença tão extensa assim, mas É de quanto não, tempo agora? ele está com 6 meses. Tá. Então, tá bem naquela fase começando a ficar terrível, né? Mas foi muito tranquilo para mim, mesmo com todas as dificuldades da saúde no Quebec, que é algo que todo mundo menciona, e de ser muito diferente gestar no Brasil e gestar no Quebec. Eu não tive problema nenhum, eu tive uma gestação difícil, não tive uma gestação de risco, mas foi uma gestação difícil. Mas eu não tive nenhuma dificuldade com médicos, com hospitais. Eu fui muito bem atendida e tive um parto muito bem assistido, maravilhoso. Então, eu acho que tem tudo seu lado bom e seu lado não tão bom. Sim. Mas
fiz tudo isso em francês, eu parei em francês, né? Então, Gritou e em francês. aconteceu, e deu certo. Tudo bem que a Dola e meu marido ouviam mais, e a vantagem de fazer o parto em francês é que você pode xingar que os médicos não escutam nada, Isso. né? Então, a gente xingava ali horrores e só a Dola e o meu marido estavam sabendo o que estava acontecendo. O médico tava, sorria a cena, né? Então, isso é uma coisa que acontece, a vida flui e as coisas vão acontecendo com a dificuldade ou sem a dificuldade. Mas isso é o que eu sempre falo. São dois conselhos, né? Que conselho a gente não dá, mas se fosse bom a gente vendia, né? Mas eu acho que é saber o máximo possível que puder do idioma, antes, durante, depois, a vida inteira estudar o francês, porque principalmente depois de ter o domínio, estar sempre melhorando isso, né? Eu que sou uma pessoa da academia, eu gosto de estar melhorando isso sempre. E pensar que não é um país perfeito, ele é um país que tem defeitos, tem problemas sociais também. Montreal também tem morador de rua, não é todo mundo que tem acesso. Você tem acesso, mas para o brasileiro que está acostumado a um outro sistema de saúde, ele é diferente. A escola é muito diferente daqui e eu gosto muito dessa área, né, a educação, e entendi demais o método francês, porque a pedagogia francesa que é aplicada principalmente nas creches, nas garderies, que é o maior choque das brasileiras. Se eu pudesse escolher o que trabalhar, ia ser: vamos conscientizar as brasileiras que essa pedagogia francesa funciona e por que ela funciona. Então, mas eu, por já ter estudado isso e gostar disso, porque o choque é muito grande. E eu falo para todo mundo, no começo, quando eu comecei a trabalhar em creche, eu chorava junto com as crianças. É. Porque é muito diferente o jeito de cuidar da criança, o jeito canadense do jeito brasileiro, o jeito francês, né? Porque eles têm a pedagogia francesa mesmo. O que é tão E diferente? Dá um exemplo, assim, para quem não conhece. bem simples, assim, o latino, não é só o brasileiro, que eu tive pais latinos também, né? De um modo geral, o latino, ele dá muito mais colo e mima muito mais as crianças. E uma coisa que é escândalo, assim, para os dois lados, né? Não é incomum você pegar uma criança brasileira de 5 anos que saiba ler e já rabisque algumas letras com muita facilidade. Hum. Então, crianças aqui com 3, 4 anos já são incentivadas à leitura de um jeito muito mais forte do que no Quebec. E, em contrapartida, é muito comum você encontrar uma criança de 4 anos no Brasil que não sabe calçar seu sapato. E você Uhum. pega uma criança de 2 anos no Quebec, que na fila a gente vai sair para brincar no parquinho e precisa pôr a roupa de neve, a bota, e você está dizendo, coloque assim. Claro que a gente ajuda os mais novinhos, você pede para o irmão mais velho ajudar o irmão mais novo, mas as Uhum. crianças canadenses, elas são muito mais independentes que as brasileiras, isso falando na grande maioria, principalmente na É, escola. é incentivado a ser autônomo, a fazer as coisas por si mesmo, né? Exatamente, o comer sozinho, se vestir sozinho. E o brasileiro, o latino, de um modo geral, ele tem essa cultura mais de mais colo, trazer para mim, fazer pela criança. Acolhedor, né? E uma coisa de paciência. O canadense, ele tem muito mais paciência. Então, a mãe brasileira, ela olha e fala assim: põe logo a bota. A criança não põe a bota, a mãe vai e põe a bota nela logo porque a gente tem que ir embora. E a canadense, não, a canadense fica 15 minutos parada olhando a criança pôr a bota, porque uma hora ela vai conseguir. E isso da bota é uma coisa muito. Aqui a gente fala muito a bota, a calça, embora a gente saiba que você não calça a bota, você calça as botas. E Uhum. eu aprendi o plural de botas com uma criança de 3 anos, eu fiquei morrendo de vergonha, porque eu falei alguma coisa do tipo, é, coloca a bota, daí ela olhou e falou assim, te bota. Porque no plural, Tuas, né? Eu falei, tuas é que eu falei, botas.
É, porque eu falei Tabot. E ela falou, é T-bot. Nunca mais esqueci que você fala. Porque continua no singular, porque não fala o S. Então Sim. você fala singular, é bot. Mas ela tem que pôr as duas, então não é tá, é T. Então, essas coisas assim, né? Esses detalhes do francês que pegam um pouquinho. Mas A sua, essa só para não esquecer, a Nancy perguntou ali quanto tempo que é a licença de maternidade no Canadá. A minha são 50 semanas. Isso dá. O ano tem 54 semanas, então são 11 meses. E para É. o pai são. Agora eu não tenho certeza, se o Mike tiver aí, ele pode responder, porque ele não tá. Eu estou na casa da minha mãe e ele está na casa da mãe dele agora. A gente hoje se dividiu. Mas, se eu não me engano, a do Michael foi 5 semanas. Tanto que ele está aqui de férias e aí ele pegou, juntou férias com horas extras, com resquício de licença paternidade, porque é muito maior, né? Aqui São no Brasil, cinco não. semanas, mas às vezes tem a, eu não sei se é sempre, mas sei que existe a possibilidade da mãe dar umas semanas para o pai também verificar até 6 meses, eu acho, né? Sim, a gente não fez isso porque eu me desliguei do SOT em dezembro, em janeiro eu estava grávida. E aí, ao invés de procurar, como nós estávamos em pandemia e o governo do Quebec priorizou as grávidas, eu entrei em seguro-desemprego. Então, eu Uhum. fiquei a gestação inteirinha, os 9 meses, porque eu tinha direito também. Esses 3 meses que eu trabalhei, eu fiz 40 horas semanais. Então, eu tinha uma. Porque é por hora no Quebec, eu não sei ao certo quanto, mas você tem que ter uma carga horária cumprida, né? E eu tinha isso. Então, eu tive direito a ficar os 9 meses da gestação em seguro-desemprego, e depois disso eu entrei com a licença maternidade. Então, como hoje eu não estou Para 11 empregada, meses. para 11 meses, exatamente. Eu não aguento mais, né? 20 meses em casa, não dá. É demais para mim, né? É muito. Uma pessoa como eu Aí, mas para a gente dividir, eu e o Michael, quem está em licença maternidade recebe 70% do salário. Isso. No meu caso, eu estou recebendo o salário mínimo, porque não tem como ser menos, né? Parou ali no mínimo. Mas se o Michael entrasse de licença no meu lugar, primeiro que eu não estaria empregada, então eu tenho que procurar ainda e fazer essa recherche com a criança em casa é meio difícil. A recherche é a procura, né? Aí vem os Sim. misturar o francês no meio. Tem palavras que só saem em francês agora. E então a gente achou, para nós não seria viável daí viver só com 70% do salário do Michael e a minha profissão também. Ainda não estou ganhando salários melhores no Quebec, né? Para mim eu já saí do salário mínimo algumas vezes, mas é muito pouco. O salário mínimo deve estar em torno de 14 a hora, eu já cheguei a 23 a hora, 25 Uhum. talvez no máximo. Então, não, para nós não, economicamente não era viável eu ficar trabalhando e o Michael com 70% do salário dele em casa, né? E então, Porque ele está por isso. ganhando melhor, né? Ele já está na área dele, né? Mas os brasileiros, poucos fazem isso, porque geralmente a mãe, essa também é uma diferença muito gritante entre as famílias canadenses e brasileiras. Um pai canadense, ele só não amamenta no peito, mas o resto todo, é, isso eu percebi na creche, eu tinha algumas crianças de pais separados, e aí, uma semana a guarda é compartilhada integralmente. Então, uma semana quem leva é o pai, outra semana quem leva é a mãe. Se é no Brasil essa situação, você tem certeza absoluta, você olha para a criança e diz, ela está com o pai essa semana. Ou porque ela não tomou banho, porque veio para a escola com um tênis de cada cor, ou porque falta coisa na mochila, mas enfim, a gente sabe que está com a mãe porque está tudo quadradinho e sabe que está com o pai porque está faltando coisa. No Canadá, não. No Canadá, o pai, se precisar ir no pediatra, é o pai que leva no pediatra e ele sabe toda a medicação da criança, a ficha médica na HDI. Tanto faz você perguntar para o pai ou para a mãe. Então, são coisas que os pais, mas isso é cultural também, não é Sim. o melhor ou pior.
É uma questão completamente cultural e os pais só não dão o peito para a criança e não conseguem fazer o parto. O resto, 90%, principalmente quem é canadense mesmo, eles têm uma participação muito mais ativa que os pais imigrantes, não só Sim. brasileiros, todos de um As modo novas geral. gerações, né? As gerações do meu pai antes, anterior, né? Não eram assim, né? As novas gerações aí que são mais assim. Isso eu acho bem interessante, né? Porque esse lado cultural, para quem não sabe, né? Os colonizadores que chegaram no Quebec, na época, eles tiveram que planejar muita coisa para não morrer de fome, de frio, de lobo, índios atacando eles, né? Urso. Então, eles tiveram que planejar. Então, a cultura do Quebec e do Canadá, mas os primeiros que chegaram são aqueles no Quebec e no Novo Brunswick, né? Então, nós se tornamos assim planejadores neuróticos, né? Aquele negócio é no DNA e não sai. Gente, eu quando cheguei no Brasil assim, alguém falava para mim: "Vamos no cinema?" Gente, eu pegava a minha agenda, abria a agenda e falava assim, quando? Com a caneta. A pessoa me olhava assim, tipo, meu Deus, e agora? Eu demorei para entender que quando a pessoa falava, vamos no cinema, ela só estava dizendo, tô gostando tanto de você que até dá vontade de ir no cinema com você, mas não quer dizer que ela estava querendo marcar agora. Ou passa lá em casa, né? Mas quando? Ok, eu vou jantar na sua casa, que dia? É, eu sou uma pessoa mais da agenda, então eu não senti tanto, não sofri tanto com isso. Mas as pessoas, é um choque muito grande e até de comprar, né? Eu falo aqui pro pessoal, todo mundo dá risada, mas eu saí do Canadá em janeiro, roupa de verão de praia, para o meu filho, eu tive que comprar aqui no Brasil ou o que eu peguei em outlet, porque aí eu fui caçar lá o que eu achei em outlet, porque não existe essa época de janeiro, você não compra roupa de praia. Você Não, não compra lá, tem. tem uma loja no shopping que chama Beach não sei das quantas, que aí você vai pagar $200 num biquíni para quem vai para Cancún, porque tem gente muito rica também no Canadá, né? Brasileiro muito rico, eu conheci alguns, mas não muitos, mas tem muita gente muito rica, então eles compram um maiô de duzentão. Mas o geral, você entrar na Winners, nas outras lojas, é o que está na estação, né? Ou da próxima, no máximo. Sim, é bem Isso. isso. Muito legal. Não sei, vai por você, né? Eu não costumo, eu nunca consigo fazer 20 minutos, 15 minutos, porque sempre tem muito papo. Então vai por você, se acha que tá bom o assunto, a gente encerra, podemos fazer outra live, outra hora também. Se tem mais alguma coisa para falar, é por você. Tá? Eu estou à tua Eu disposição daqui aqui. a pouquinho já tenho que parar, porque né, o aluguel da babá, elas não reclamam de ficar, mas a criança ainda está se acostumando a desmamar da mãe, Sim, né? E hoje ele já ficou tranquilo. mais tempo longe, então ele está ali já querendo um colinho de mãe, né? Sim, normal, Mas né? Então, mas para se mim é você muito terminar bom sempre, é com... Aham. muito gostoso falar de imigração, principalmente para quem quer e quem tem esse interesse e almeja é, buscar essa vida, né, buscar esse sonho. E então, sempre que quiser, eu estou à disposição. Até foi muito engraçado, porque essa live surgiu porque eu falei para o Anderson que eu estava vindo para o Brasil. Se eles quisessem, eu ia fazer uma palestra lá na escola, como sempre foi de praxe, né? Aí que eu soube que a escola está online agora. Sim, Mas para mim é sempre um prazer falar de imigração, se tiver um tema específico para a gente falar também, uma coisa mais focada. A gente hoje falou um pouquinho de cada coisa, né? Mas até de mercado de trabalho também, por sim, estar vamos em fazer. sorte, eu consegui muito entender tanto o mercado de trabalho, como a questão de como fazer currículo, como fazer entrevista no Canadá, isso é muito diferente do Brasil também, e é uma coisa Sim, que eu gosto de falar a respeito, porque eu aprendi, né? E então são coisas que eu acho que são importantes, e sim, também o muito pessoal importante. que tiver perguntas aí, quiser fazer essas perguntas, a gente pode ir andando com isso e Sim. evoluindo.
Bom, gente, vamos colocar nas perguntas que vai nos dar ideias para as próximas lives. A gente programa lives específicas. Muito legal, muito, muito importante mesmo. E o que eu ia dizer? Se você quisesse terminar assim, você falou que a escola fechou, então isso é uma coisa boa. Na verdade, em maio de 2019, 2020, né, no início da pandemia, a gente fez uma sondagem com os alunos para saber se a gente fechava a escola, fazia só online. Aí 80% dos alunos falaram, não, se fechar a escola eu não volto mais, porque eu quero voltar presencial, porque eu gosto da escola, né? Que o Centro Quebec sempre foi aconchegante, como uma casa, um pequeno Quebec, né? E em outubro de 2021, eu fiz uma outra pesquisa, porque a gente estava pensando que ia voltar daqui a pouco, né? E daí 80% dos alunos falaram, não, a gente não quer mais voltar presencial. É, Acostumaram com online. essa questão do online, eu acho que foi uma coisa meio que na marra. Eu já estudei online algumas vezes, não tenho barreira nenhuma com isso, já faz muito tempo que eu faço curso online, mas eu conheço muita gente que não faz nada e não gosta e de repente foi obrigado, né? Essa nova forma, a gente aprendeu a fazer e muitos viciaram. Eu gosto do online para algumas coisas, eu acho que ele facilita a vida, porque a gente ganha tempo, principalmente morando em Montreal, você se deslocar para uma aula de uma hora e meia, Sim, 2 horas é uma coisa mais difícil. Mas eu sou uma pessoa que eu nunca abro mão do presencial. Tem algumas coisas que, sim. pelo menos um encontro no mês, eu acho que tinha que ter, mesmo se eu fosse aluna do Centro Quebec, o que eu ia sugerir era, ok, as aulas vão ser online, mas vamos, uma vez por mês, a gente vai se encontrar num café, a gente vai se encontrar num shopping, a gente vai se encontrar no supermercado para fazer uma aula presencial de supermercado para falar das frutas em francês, mas Sim. alguma coisa eu ia querer para ver gente, sabe? E eu acho que é importante esse contato também, assim. Então, se eu fosse aluna, eu ia Esse não é a mesma coisa. A gente estava esperando, né? Agora que disseram que a máscara não é mais obrigatória, e hoje que começa essas coisas, então está se abrindo, a gente está aberto a isso, a gente quer organizar uns encontros, umas atividades, e a gente não descartou a ideia de fazer algumas aulas presenciais, de vez em quando, para quem está em Curitiba, porque agora a gente tem alunos até de fora do país. Então, com agora abriu certeza. lá que dá para muita gente conseguir fazer aula, isso é interessante, porque é online. Mas agora tem o lugar de coworking, que dá para alugar uma sala Também. e ir fazer uma aula presencial de vez em quando, então tá tranquilo. Mas está sendo um novo capítulo do Centro Quebec, a gente está com planos de desenvolver outros tipos de atividade, meio online, meio ao vivo também, né, para facilitar. Vamos Uhum. ver o que vai sair disso, né? Né? Boa sorte Isso. para o Anderson com essas ideias que eu fico dando. Ah, não, tranquilo, a gente são ideias que a gente já tem, não tem problema, a gente está pensando em tudo isso. E se você terminar com um conselho, alguma coisa para quem está nos assistindo, o que você diria? Estude francês. Faz muita diferença, né? Acho que é o principal. É. Esse é o mais forte, assim, eu acho que dentro de tudo isso, né, facilita muita coisa. Abre mais porta e mais rapidamente, né? Sim, a gente sofre menos o subemprego, o subemprego no Canadá não é uma coisa penosa, mas mesmo assim, você não trabalhar na tua área, então é importante ter o idioma para você conseguir viver e curtir o dia a dia também, a cidade, a vida, né, do Canadá e o que ele puder Sim, oferecer. muito legal. Tá muito legal. Muito obrigada, Sibeli. Foi assim, super legal e eu acho que é uma primeira. Vamos organizar outras, que foi muito Com interessante. certeza, estou à disposição. Foi Obrigada. muito gostoso. Quem tiver outras perguntas, escreve que a gente anota e faz outras lives. Tá? Pode deixar. Curte bem os restos dos dias no Brasil. Boa volta. Tá no finalzinho agora, falta 2 dias. Pois é, então curte bem e boa volta para o Quebec lá. Obrigada. E Curte aproveite bem melhor, aqui né? o calor.
É isso que eu falei, curte o calor, porque você vai voltar no frio agora, né? Mas aí daqui a Muito pouco bom. esquenta lá e eu vou aproveitar 2 verões esse ano. Sim, com certeza. Muito obrigada, foi um prazer. Obrigada, foi um Adorei. prazer e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau, Tchau para tchau. todos. Uhum.